Parte 2 do capítulo 8 do livro A União Consciente com Deus. Pergunta: por que Deus nos leva para o Egito? Resposta: Deus não é uma pessoa que está por aí manipulando o mundo. Deus é a nossa verdadeira consciência. Deus está sempre comunicando a sua verdade e sua orientação para nós. Mas porque nem sempre estamos escutando, somos, algumas vezes, compelidos a tomar um caminho indireto para alcançar nossa meta. O responsável por isso não é Deus, mas a nossa obtusidade. Deus está sempre onde estamos, comunicando os seus impulsos até que finalmente alcancemos a meta. Não houve um Deus que fez os irmãos de José venderem-no como escravo, mas sem dúvida havia em José, um estado de consciência que, por fim, ele foi destinado a ser o braço direito do rei, e, de certo modo, teve de ser levado ao lugar adequado para exercer sua função. Igualmente, as circunstâncias que definimos como o nosso Egito, mais tarde podem vir a ser responsáveis por nos tornarmos um príncipe. Em outras palavras, se não tivéssemos tido alguma experiência particularmente atribulada, não teríamos aprendido a lição necessária e nem ouvido a voz, nem colocado nossos pés no caminho. Você pode reunir tudo o que até agora leu neste livro e começar a colocá-lo em prática, e gradualmente, através dessa compreensão, chegar à harmonia perfeita. Ou, por outro lado, você pode dizer: está bem, eu praticarei tanto quanto puder, mas hoje preciso me permitir este bocadinho de humanidade, ou preciso me permitir isso. Na verdade, você chega por fim ao seu próprio lugar, porém muitas vezes, somente depois de muito sofrimento. Por exemplo, no momento você poderia afirmar-se desta verdade: tudo o que é do Pai é meu, e nunca mais terei de ficar preocupado com o suprimento. Você poderia assumir essa posição agora mesmo e demonstrá-la. Porém, a maioria não faz isso. A maioria ficará um pouco apreensiva quanto às contas que vencem no próximo mês e continuará a preocupar-se com isso, com aquilo e com outras coisas. E na medida em que você fica apreensivo, estará violando seu entendimento. Haverá então um período de sofrimento, até que finalmente você chegará à sua meta. Foi isso o que aconteceu com José. Se ele estivesse suficientemente sintonizado, poderia ter dito: creio que eu me mudarei para o Egito. Mas não. Em lugar disso, talvez tivesse pensado que iria ficar para sempre com o pai e com os irmãos. E por isso, teve de ser apanhado e forçado para o lugar certo, o Egito. Depois, quando estava na casa do faraó, poderia muito bem ter decidido: vou viver como um puro ser espiritual e nunca deixar que a mortalidade entre em meu pensamento. Mas não o fez. Teve que ir para a prisão e lá aprender que a condescendência com qualquer forma de mortalidade não pode ocorrer na experiência de um ser espiritual. Quando na prisão, ele teve tempo de pensar, e foi quando finalmente chegou a esta compreensão: bem, se sou um ser espiritual, creio que é melhor agir como tal. Algumas vezes, é necessário chegar ao mais profundo da experiência humana para termos a percepção de onde estamos desejando que brilhe a luz espiritual. Pergunta: eu fui chamado para o leito de um homem muito doente e comecei com o primeiro capítulo da Gênese, explicando-lhe a perfeição da criação de Deus.
Depois, perguntei-lhe se podia aceitar o que eu tinha dito e ele respondeu afirmativamente. O homem que me levara até lá havia me pedido para trabalhar para ele durante 2 dias, o que fiz. Como você explica a cura em tal situação? Resposta: eu diria que isso tinha a ver com a receptividade dele à verdade, que é a mais alta forma de tratamento que existe. Mas quando começamos a trabalhar mentalmente e depois chamamos isso de cura de Deus, é ridículo. Porém, quando alcançamos um estado de receptividade diante de qualquer caso, o ouvido está aberto e a revelação chega como um relâmpago, dizendo-nos como trabalhar ou que verdade revelar. Então, isso é cura de Deus. Pergunta: então você pensa que isso foi cura de Deus? Resposta: não há dúvida a esse respeito, porque isso veio a você sem qualquer processo de pensamento. Não foi um pensamento consciente. Foi um estado de receptividade que revelou essa verdade a você. A isso eu chamo ser conduzido divinamente, porque não se resumiu no ato de sentar-se e tratar de uma doença ou uma situação. Eu não acredito nessa espécie de tratamento. Volte-se para Deus e deixe que Deus lhe mostre a necessidade do momento. Você pode imaginar o que o homem preso por engano sentiria se eu lhe dissesse que não há injustiça, que o homem é perfeito? Ele atiraria essas palavras de volta contra mim. Mas quando uma pessoa é levada a contar-lhe a história de José e de seus irmãos, então ele poderia começar a compreender o sentido espiritual do perdão. O mais alto sentido de perdão é olhar através do ser humano e de suas atividades e ver que lá no centro do seu ser está Deus, que, no momento, está sendo mal interpretado. Em todo o tratamento, nunca me permito ter um pensamento, fazer uma negação ou afirmar uma verdade. Assumo a atitude. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assuma a atitude de que este é o universo de Deus. Deixe Deus fazer alguma coisa a esse respeito. Seja uma testemunha de Deus em ação. Assim, você é levado a dizer a coisa certa, a pensar a coisa certa ou a fazer a coisa certa. Foi assim que o livro As Cartas veio à luz. Todas as vezes que chegavam cartas de pacientes de fora da cidade, pedindo ajuda, não importando qual fosse o problema, eu me sentava, voltava-me para o interior de mim mesmo e deixava Deus falar. Depois eu escrevi uma carta ao paciente sobre a situação, mas sempre exemplificava um ponto particular do que chamamos verdade. Quanto mais você vive nesse estado de receptividade, quanto mais você vive e desenvolve esse ouvido receptivo, tanto mais a voz divina falará a você em cada ocasião e a cada chamado, embora nem sempre com palavras. As palavras de Jesus são literalmente verdadeiras. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Se eu testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Essa é a nossa atitude. Como seres humanos, não temos poder suficiente sequer para curar um simples resfriado. O poder é aquele impulso divino, aquela coisa que chamamos Deus, ou o Cristo. A única maneira pela qual podemos fazer Cristo influenciar em um caso é colocar de lado nosso pensamento humano e permitir que nos tornemos o veículo para a atividade do Cristo. Então,
as palavras certas, os pensamentos certos, os sentimentos certos chegam. Durante muitos anos, tenho observado várias espécies de casos diferentes, nos quais, se eu pudesse ter sido suficientemente receptivo, a resposta viria com o primeiro pedido de ajuda, e os resultados teriam sido imediatos. Mas, em outros casos, talvez fosse necessário um segundo ou um terceiro chamado. Algumas vezes isso pode levar 2 ou 3 anos. Tudo depende da situação. Tive casos que se arrastaram por muito tempo e que exigiram uma grande dose de paciência e longas horas de trabalho. Houve casos em que, no início, tive 10, 15 ou 20 chamados telefônicos em um período de 24 horas, chamados incessantes. Depois eu vi esses chamados diminuírem gradualmente de 10 para 5, para 2 e depois para 1, dia sim, dia não, e assim por diante. O processo era sempre o mesmo, sempre deixando o Cristo fazer o trabalho, deixando essa coisa interior infinita que chamamos o Cristo, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, fazer o trabalho e não tentando fazer de mim mesmo um trabalhador mental usando processos ou tratamentos mentais. Mesmo que a abordagem mental possa funcionar para certas pessoas em determinados níveis de consciência, essa não é a abordagem do caminho infinito. Nada do que eu disse teve qualquer espírito de crítica, de condenação ou de julgamento. Eu me limito a falar do ponto de vista de que a atividade mental nada tem a ver com a abordagem particular à verdade como foi ensinada no caminho infinito. E, naturalmente, eu acredito mesmo que esta abordagem trará a maior recompensa. A razão pela qual este trabalho cresceu e se disseminou tão rapidamente é porque os resultados realmente aparecem. E aparecem porque essa coisa infinita dissipa a ilusão. Pergunta: todos podemos desenvolver essa receptividade? Resposta: sim, todos nós podemos desenvolvê-la, de acordo com o grau de fidelidade aos princípios. No entanto, trata-se de um grande trabalho ao qual devemos devotar nossas vidas, abandonando tudo o que tiver uma natureza dispersiva, tudo o que tiver uma natureza material e tudo o que tiver uma natureza de oposição. Você tem que colocar toda a sua vida nisso. Não se trata de algo que possa ser realizado pelo simples desejo de realizá-lo. A intenção deste livro não é deixar você sentado confortavelmente, desfrutando por algumas horas de estudo interessante, mas sacudi-lo de cabeça aos pés, para fora da sua paz humana, impelindo-o a uma atividade que torna bem-vindo esse sacudir. Se isso acontecer, a partir de então, isso é realmente um trabalho. Isso significa renunciar ao tempo e ao dinheiro. É algo que você põe tudo para que seja digno de alguma coisa. É chegar àquele lugar onde Cristo vive em você. E se isso é o que você deseja, terá de trabalhar para isso. Passar de um ser humano a um ser espiritual não é possível de um salto. Até Saulo de Tarso teve de procurar a verdade durante anos de tutela de um mestre hebreu. E ele estava procurando Deus. Seu coração estava certo. E porque seu propósito era encontrar a verdade, não importando se o seu caminho estava errado, por fim sua vida foi transformada num raio ofuscante e ele viu o Cristo. Assim é conosco. Não importa o caminho que estejamos seguindo. O que realmente vale é o grau de fervor com que procuramos a verdade. Podemos concordar que não estamos mais buscando uma demonstração de coisas,
mas que estamos buscando a consciência da presença de Deus e a disposição de deixar que as coisas nos sejam dadas por acréscimo. Nesse fervor, desenvolveremos a consciência espiritual. Eis porque enfatizei que, além dos meus períodos de meditação, há 3 coisas essenciais neste caminho. Uma é um mestre que tenha captado uma certa dimensão do Cristo e que possa ficar ouvindo e ouvindo, guiando e guiando. A segunda é estudar livros inspiradores, metafísicos ou escriturais, e que lhes sejam atraentes e satisfaçam a sua necessidade, e não o estudo que é bom para alguma outra pessoa. E terceira, agarrar a cada oportunidade de reunir grupos de pessoas que, sem qualquer interesse, se juntem com o propósito de aprender mais a respeito de Deus. Cada vez que você comparece a uma reunião metafísica ou a uma reunião de uma igreja, você está na companhia de pessoas cujo propósito principal na vida é procurar Deus, não importando que caminho possam seguir. É possível meditar e experimentar uma sensação daquela paz de Cristo em qualquer igreja e ser feliz com grupos de pessoas de qualquer fé. O importante é estar entre pessoas que amam a Deus e a verdade, e estão procurando Deus e a verdade de algum modo. Se você deseja chegar a Deus, você encontrará Deus.